Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você vai ficar muito bem informado sobre todas as notícias do nosso glorioso. Bom, vamos falar nesse vídeo sobre Júnior Santos. Eu estava aguardando aí fazer esse vídeo, esperar um pouquinho, né, o próximo jogo contra o Goiás, esperar o Botafogo voltar da folga. O Luiz Castro deu folga aí no domingo, na segunda e na terça-feira para os atletas. Voltaram ontem, na quarta-feira, a treinar. Treinaram hoje de novo, já avisando o confronto contra o Goiás na semana que vem, no meio da semana que vem, lá em Goiânia, no estádio Ailé Pinheiro, na Serrinha. Jogo muito difícil, todo mundo sabe, mas ainda temos algumas lembranças do jogo contra o Coritiba. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, muito importante. O YouTube divulga para outros irmãos de camisa botafoguenses. Quando você dar o like, ele faz isso, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre o Júnior Santos. Obrigado, tá, pela sua audiência, por você estar aqui. Fique até o final do vídeo e comente bastante. Bom, Júnior Santos surpreendeu a todos jogando na ponta direita contra o Coritiba. É um fato. Quando ele foi contratado pelo Botafogo, eu fui conversar com algumas pessoas da diretoria do Botafogo. Falei, vem cá, qual é o intuito do Júnior Santos? Por que vocês estão trazendo o Júnior Santos? Até então, o Herisson ainda estava no Botafogo. Então a gente estava trazendo o Tiquinho Soares, tinha o Herisson e o Matheus Nascimento. E a resposta que eu tive quando eu perguntei isso para uma pessoa do Botafogo, qual o intuito de trazer o Júnior Santos, uma das respostas que eu recebi foi o seguinte: o Júnior é um jogador polivalente. A gente pode usar tanto como centroavante, como aberto pelas pontas, seja na esquerda, seja na direita. Ele tem uma facilidade enorme de jogar em qualquer uma dessas posições. É um jogador alto, de muita força e muita habilidade. Quando eu ouvi isso, eu pensei, pô, calma aí. O cara sabe jogar de centroavante, o cara sabe jogar de ponta, é alto, tem força, tem velocidade, tem habilidade. Pô, que cara é esse? E eu realmente não tinha ainda visto muitos jogos do Júnior Santos. E aí eu fui fazer uma live com alguns torcedores também, jornalistas que trabalham com Fortaleza. Eu fui fazer uma live lá, e no jogo contra o Fortaleza que o Botafogo venceu, o Júnior Santos começou o jogo no banco, né? E os torcedores do Fortaleza estavam preocupados com o Júnior Santos, nos comentários falando, pô, tem que tomar cuidado com o Júnior Santos, etc. E eu lendo aquilo, eu falei, cara, não é possível, porque contra o Juventude, o Júnior Santos jogou como centroavante, fez um gol, mas não agradou tanto a torcida do Botafogo. Depois, contra o Flamengo, ele foi centroavante, perdeu um gol na cara do gol contra o Flamengo. Contra o Juventude ele também tinha perdido um gol na cara do goleiro do Juventude. Não estava agradando muito como centroavante. No entanto que o Tiquinho Soares entra, é o nosso camisa 9 e não sai mais. Então muita gente já tinha criado aquela coisa, né? Não, o Júnior Santos não vai servir para o Botafogo, não gostei. Começou contra o Juventude, fez o gol, mas não foi bem. Contra o Flamengo também não foi bem. Então o Júnior Santos foi uma contratação ruim. Muita gente já estava falando isso. Eu li muita coisa falando que o Júnior Santos não presta, que o Júnior Santos era ruim de bola, etc. Mas é aquela coisa, né? A gente julga o livro pela capa. E o Júnior Santos entra no jogo contra o Coritiba como ponta direita, e eu lembrei o que esse rapaz me falou, que trabalha no Botafogo, falou. Ele é polivalente. Se ele não está jogando bem como centroavante, ele pode jogar como ponta e pode dar certo. E foi isso que aconteceu contra o Coritiba, cara. Ele entra como ponta direita, faz um salseiro na defesa do Coritiba, 2 bolas na trave, caneta, e dribla pra cá e bota na velocidade. Faz tudo ofensivamente, tudo o que o Vitor Sá não estava conseguindo fazer na ponta direita. O Vitor Sá claramente tem uma facilidade de jogar na ponta esquerda, onde hoje joga o Jafinho. Vitor Sá joga muito melhor pela esquerda. E o Botafogo estava tendo essa dificuldade ofensiva quando o Vitor Sá jogava na ponta direita. Ele não conseguia se criar por ali. Não sei porquê, mas não consegue. E o Júnior Santos conseguiu no jogo contra o Coritiba. E aí eu te pergunto,
Júnior Santos ganhou a vaga de titular? É difícil tirar ele do time depois de uma partidaça igual ele fez contra o Coritiba, né? Provavelmente ele deve ser o titular da posição contra o Goiás. Vai ser, é a tal da meritocracia que o Luiz Castro tanto fala. O jogador treinou bem durante a semana, vai ganhar a chance de ser titular e de jogar a partida. E o Júnior Santos treinou muito bem, teve a chance dele e na partida também foi muito bem. Então, muito provavelmente ele vai continuar sendo titular da ponta direita contra o Goiás. Só que o Botafogo está tendo o retorno também do Gustavo Sauer, que é um autêntico ponta direita, com pé trocado, um canhoto, mas o Gustavo Sauer ainda necessita de ritmo de jogo, entrou no segundo tempo, no finalzinho da partida contra o Coritiba, deve continuar entrando no segundo tempo das próximas partidas até que ele fique 100%. Mas me chama a atenção isso, o Botafogo vem ganhando opções, mas me chamou muito a atenção, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, essa conversa que eu tive quando o Júnior Santos foi contratado, né? Muita gente olhou só os números dele no Japão, na liga japonesa, e falou, pô, como é que o Botafogo contrata um centroavante que só fez 2 gols na temporada? Né? Só que as pessoas esqueceram que o Júnior Santos estava sendo reserva lá no Japão, do Ben Khalifa, um suíço de 31 anos, que é o atual camisa 9 do Sanfrecce Hiroshima, e o treinador lá não estava utilizando o Júnior Santos na ponta. Faltou também isso ao treinador lá do time japonês. Entender que o Júnior Santos não é só centroavante. Se não tá dando para jogar de centroavante, tá mal de centroavante ou não tá conseguindo jogar bem, bota o cara na ponta. E foi isso que o Luiz Castro conseguiu enxergar no Júnior Santos, e isso a gente precisa elogiar o Luiz Castro. Quando a torcida toda do Botafogo já estava certa de que o Júnior Santos não poderia agregar, de que o Júnior Santos realmente era um jogador que foi um erro de contratação, que o Júnior Santos não daria certo, o Luiz Castro soube identificar que o Júnior Santos caberia na ponta direita, que o Júnior Santos poderia jogar melhor na ponta do que como centroavante, e foi isso que ele tentou e foi isso que deu certo. E agora tá todo mundo aqui, inclusive eu, falando, pô, Júnior Santos tem que ser titular. Júnior Santos fez por merecer essa titularidade. Então a gente deve ter o Júnior Santos titular contra o Goiás e por méritos dele, né? Então a gente precisa elogiar também. A gente está criticando bastante, eu inclusive critico muito, mas quando precisa elogiar, a gente também tem que elogiar. Baita achado do Luiz Castro, Júnior Santos jogou muito pela ponta direita e Júnior Santos merece essa titularidade. Então a gente deve ir para o jogo contra o Goiás com Jefinho na ponta esquerda e Júnior Santos na ponta direita. E o Tiquinho Soares como centroavante. Gustavo Sauer entra no segundo tempo. Vitor Sá entra no segundo tempo. E o senhor Luiz Henrique, que não vem tendo chances, não vem entrando nem no segundo tempo das partidas, que trate de treinar muito bem, cara. Que trate de comer grama nos treinamentos, porque o Luiz Castro diz que é meritocracia. Se você treina bem, você vai ter chance nos jogos. E ele vem mostrando isso. O Júnior Santos treinou bem, teve chance no jogo. Se o Luiz Henrique não está entrando nem no segundo tempo das partidas, isso mostra que o Luiz Henrique não está treinando bem. Então, Luiz Henrique foi uma contratação que criou muita expectativa no Botafogo. É um empréstimo, ele tem metas a bater para o Botafogo comprar ele, virar uma obrigação de compra. Se continuar desse jeito, nem entrando no segundo tempo, acho difícil bater essa meta, hein? Para o Botafogo comprar o Luiz Henrique. Ele veio por empréstimo, mas precisa jogar. Precisa jogar. Não vai ser ficando na reserva e nem entrando no segundo tempo que ele vai bater meta alguma, que ele vai conseguir fazer alguma coisa aqui no Botafogo. Então eu torço muito para o Luiz Henrique recuperar o seu bom futebol, treinar muito bem durante a semana para que ele volte a ter oportunidades nos jogos. Né? Porque eu vejo que o Luiz Henrique é um cara de potencial. Eu lembro quando o Luiz Henrique saiu aqui do Botafogo, né? Foi vendido para o Olympique de Marseille. Era um Luiz Henrique que partia para cima, era um Luiz Henrique que driblava, tinha velocidade. Até agora ele não mostrou a que veio, né? Deve estar se readaptando ainda e eu torço muito para que ele consiga demonstrar isso nos treinos, para que o Luiz Castro consiga trazer ele para o jogo, para a partida e dar mais chances ao Luiz Henrique.
Beleza? Mas é isso, o vídeo praticamente todo foi falando do Júnior Santos, sobre o merecimento da titularidade, e eu tô torcendo muito para que ele continue jogando o bolão que ele jogou contra o Coritiba. Um abraço e até a próxima.